Olá, Vinícius. Me chamo Júlia e vou te contar o relato da Casa das Bonecas. Eu nunca fui de acreditar muito em histórias de terror, sabe? Achava tudo meio forçado, coisa de filme. Mas depois do que aconteceu comigo e com a minha amiga Clara, eu juro, Vinícius, eu nunca mais duvidei de nada. O que eu vi naquela casa, aquilo não era desse mundo. Tudo começou com uma herança da minha tia-avó, uma senhora que eu mal conhecia. Ela deixou para mim uma casa antiga numa cidadezinha no interior, Campos Verdes. Eu, recém-formada em arquitetura, vendo a oportunidade de ter meu próprio canto e ainda por cima, reformar algo antigo, fiquei super animada. Clara, minha melhor amiga e designer de interiores, topou na hora ir comigo. Vai ser nosso projeto, Júlia, ela disse, já sonhando com a decoração. A gente era jovem, cheia de energia, e a ideia de tirar aquela casa antiga do limbo nos empolgou demais. Chegamos em Campos Verdes num dia ensolarado de outono. A cidade era pacata, com ruas de paralelepípedos e casas coloniais. A casa da minha tia-avó ficava um pouco afastada do centro, no alto de uma colina, cercada por um jardim meio selvagem e uma cerca de ferro enferrujada. Já de fora, dava para ver que a casa era enorme, com 2 andares e um sótão. Mas o que mais chamou a atenção, e que na época a gente achou só curioso, foram as bonecas. Elas estavam por toda parte no jardim, penduradas nas árvores, sentadas nos degraus da varanda, até mesmo espiando pelas janelas do andar de cima. Eram bonecas antigas, de porcelana, algumas com os rostos rachados, outras sem um olho ou um braço. Era uma visão um tanto peculiar. Entramos na casa e o cheiro de mofo e poeira nos invadiu. Apesar do abandono, a casa mantinha um ar de elegância antiga, com os móveis cobertos por lençóis brancos e as paredes descascadas, revelando um papel de parede florido e desbotado. Exploramos todos os cômodos do andar de baixo, a sala de jantar, a cozinha, um escritório, tudo empoeirado e esquecido. No escritório, encontramos uma lareira de pedra e uma estante abarrotada de livros antigos. Clara pegou um deles, um diário com capa de couro. Olha isso, Júlia. Acho que é da sua tia-avó. Subimos para o andar de cima pela escada de madeira que rangia a cada passo. Lá encontramos os quartos. O quarto principal era espaçoso, com uma cama de dossel e um espelho grande com moldura dourada. Nos outros quartos, mais bonecas. Em um deles, um quarto infantil, a gente se deparou com uma coleção enorme de bonecas. Eram centenas delas, de todos os tamanhos e estilos, enfileiradas em prateleiras, dentro de caixas, em cima da cama, por todo o quarto. Algumas eram até bem bonitas, mas a quantidade era excessiva, quase sufocante. E os olhos? Vinícius, os olhos daquelas bonecas pareciam seguir a gente pela casa. Naquela noite ficamos na casa para já começar a limpeza e organização. Preparamos um jantar simples e comemos na cozinha, à luz de velas, já que a eletricidade ainda não tinha sido religada. O silêncio da casa era ensurdecedor, quebrado apenas pelo crepitar da madeira na lareira do escritório, onde a gente se instalou para ler o diário da minha tia-avó. As páginas amareladas contavam a história dela na casa, sua paixão por colecionar bonecas, sua solidão. Nada de muito sinistro, só a vida de uma senhora solitária. Mas conforme a noite avançava, a atmosfera da casa começou a mudar. Começamos a ouvir ruídos estranhos, rangidos no andar de cima, sussurros baixos que pareciam vir das paredes, o som de algo caindo. No começo, tentamos racionalizar. É o vento, Júlia, Clara dizia nervosa. A casa é velha, normal ter barulhos. Mas os ruídos ficavam cada vez mais intensos e próximos. De repente, ouvimos um som nítido de risada, uma risada infantil e macabra, vindo do quarto das bonecas. Paralisamos. O fogo da lareira estalava, o vento uivava lá fora, e dentro da casa, aquela risada ecoava pelos corredores. Levantamos devagar, com o coração na garganta, e fomos em direção ao quarto das bonecas. A porta estava entreaberta. Empurramos e entramos. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da lua que entrava pela janela. E lá estavam elas, as bonecas, centenas de pares de olhos fixos em nós. O silêncio voltou a reinar, um silêncio pesado e opressor. Respiramos fundo,
tentando acalmar os nervos. Devia ter sido coisa da nossa imaginação, eu disse, tentando parecer confiante. Clara concordou, meio sem jeito. Saímos do quarto, fechamos a porta e voltamos para o escritório, tentando ignorar o que tinha acabado de acontecer. Mas o terror não tinha acabado. Naquela noite, o inferno se instalou na casa das bonecas. Os ruídos voltaram, mais fortes, mais agressivos. Passos no andar de cima, arranhões nas paredes, batidas fortes nas portas. A risada infantil ecoava incessantemente, agora acompanhada de um choro baixinho, sofrido. As luzes começaram a piscar e apagar sozinhas. Objetos se moviam, as cadeiras rangiam como se estivessem sendo arrastadas. As portas batiam com violência. Nós duas estávamos apavoradas, tremendo de medo, agarradas uma à outra no canto do escritório. De repente, a porta do escritório se abriu sozinha, batendo com força na parede. Na escuridão do corredor, uma sombra se moveu. Não era uma sombra qualquer, Vinícius. Era uma sombra disforme, com contornos indefinidos, que parecia se arrastar pelo chão. E então, a risada voltou, mais alta, mais próxima, vindo diretamente do corredor. Sentimos um frio intenso, um vento gelado que apagou as velas e nos deixou no breu total. No escuro, ouvimos o som de passos se aproximando. Passos leves e rápidos, como os de uma criança correndo. Acendemos a lanterna dos nossos celulares, tremendo tanto que mal conseguíamos segurar. Apontamos a luz para o corredor, e lá estava, na penumbra, uma boneca. Não era uma das bonecas do quarto, era diferente, menor, mais antiga, feita de madeira e pano. Seus olhos eram botões pretos, e seu sorriso era pintado com tinta vermelha escorrida, como sangue. A boneca estava parada no meio do corredor, nos encarando. E então, ela se moveu. A boneca começou a avançar em nossa direção, dando passos hesitantes, como se estivesse aprendendo a andar. A cada passo, a risada se intensificava, ficando mais aguda, mais histérica. Nós duas gritamos e corremos para o lado oposto, de volta para o escritório. Tentamos fechar a porta, mas ela não trancava. Olhamos para trás e vimos a boneca se aproximando, ainda rindo cada vez mais perto. O desespero tomou conta de nós. Sabíamos que tínhamos que sair dali, fugir daquela casa amaldiçoada. Corremos para a porta da frente, tropeçando nos móveis no escuro. Abrimos a porta e saímos correndo para o jardim. A noite estava escura, sem lua, apenas as estrelas no céu. Olhamos para trás e vimos a casa, escura e silenciosa, com as bonecas espiando pelas janelas. Saímos correndo pela colina abaixo, sem olhar para trás, sem parar até chegarmos à cidade. Fomos direto para o hotel, exaustas e em choque. No dia seguinte, voltamos para Campos Verdes para pegar nossas coisas. Entramos na casa com o coração apertado, esperando o pior. Mas a casa estava normal. Silenciosa, empoeirada, abandonada. Não havia ruídos, não havia sombras, não havia risadas. As bonecas estavam todas em seus lugares, imóveis, inexpressivas. Parecia que nada tinha acontecido. Pegamos nossas malas, fechamos a casa e fomos embora de Campos Verdes para nunca mais voltar. Nunca mais pisei naquela casa, Vinícius. Vendi a propriedade meses depois, por uma fração do preço. Não me importava o dinheiro, só queria me livrar daquele lugar. Até hoje eu tenho pesadelos com aquelas bonecas, com a risada daquela boneca de madeira. E eu sei lá no fundo que algo maligno habitava aquela casa. Algo que se manifestava através das bonecas. Algo que queria nos aprisionar ali. Eu não sei o que era, Vinícius, mas eu sei que era real. E eu nunca mais vou colecionar bonecas na minha vida. Essa foi a história da Casa das Bonecas. Acredite se quiser. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.